tarde. Oi, eu me chamo Angelise Stein, eu sou produtora audiovisual, diretora de estreante em ficção com o Homens de Barro, que entrou em cartaz no dia 6 de fevereiro, no Rio Grande do Sul, e dia 13 de fevereiro de 2025, em outras... ele está em 16 salas no Brasil. Eu sou autora do livro de coprodução cinematográfica internacional, já trabalho há mais de 20 anos na indústria do cinema, trabalhando, ora, como produtora na minha empresa Valkyria Filmes, mas também com muitos outros filmes como produtora executiva, e também tive uns anos na Ancine, como assessora de diretoria e superintendente de fomento. Então, a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre como funciona a distribuição de um filme. Tá? Essa oficina é uma contrapartida da SESEC, né, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, pelo apoio a um edital de comercialização desse filme Homens de Barro, que foi super importante para a gente ter alcançado 16 telas no país inteiro e estar fazendo um trabalho muito importante, relevante, em relação à distribuição do cinema independente. Também esse recurso veio da Lei Paulo Gustavo, de um edital de 2023. Então, mais outros colegas aí, produtores também, puderam contar com esse edital, e o que tem sido extremamente fundamental para todos nós e para um número cada vez maior de filmes poder chegar aos cinemas. Eu vou abrir com o trailer, tá? A gente vai assistir rapidinho o trailer do filme Homens de Barro. O destino nos levou até aquela noite. Mas agora penso, o que é o destino? Será que ele não é a consequência do modo que vivemos? Teve um tempo em que o pássaro e o marciano eram amigos. Os dois passavam o dia todo na rua. Era como se a nossa cidade inteira fosse a casa deles. Bom te ver aqui, Tamai. Miranda, não tem nada de bom em te ver aqui. Vamos embora, vamos. Tinha sempre uma tensão no ar entre nossas famílias. Eu quero os dois longe dos Tamai, tá ouvindo? Eu sentia que as coisas não iam muito bem. Sai daí, Miranda! Vem aqui pra fora resolver as merdas que tu fez! Vai pra tua casa, tu tá gambá! Não vira as costas pra mim, desgraçado! Vocês vão se matar na frente das crianças! As nossas famílias já não eram mais as mesmas. O que foi? Nada, né? Faz tempo que eu não te vejo. Diz um negócio. E o Ângelo, o mano marciano, será que ele é? Ah, dizem, né? Parece que tu anda meio perdido, tá tudo bem? Quero ir embora às vezes. Penso que esse lugar não é pra mim. Ué, vai. Pra qualquer lugar. E o Ângelo e o pássaro junto na moto. Eu avisei. Tu é o irmão mais velho. Agora, quem tem que aconselhar ele é tu. Se o pai estivesse vivo, era ele que ia estar nessa mesa. Mas o pai tá morto. Isso não acaba assim! Nesse dia, tu vai ter que ser homem. Se divertindo, passarinho. Meus filhos foram criados para ser homem decente. Bem, a primeira peça que a gente cria quando a gente começa a trabalhar a comercialização, a distribuição de um filme, é o cartaz. Né? Queria também voltar um pouquinho para falar da nossa distribuidora O2 Play, que é uma das distribuidoras mais importantes do país e que tem feito um trabalho excelente em todo o material, com a gente indo de mão dadas com a O2 Play, no sentido de fazer a criação dos materiais, de marketing, plano de mídia,
a marcação do filme em salas de cinema, que a gente vai ver a partir de agora, e também na elaboração, na criação. Esse trailer é da O2, e ele é a primeira peça que é feita, tá, dentro de uma estrutura quando a gente começa a trabalhar a distribuição do filme. E aí tem uma equipe, tem mais de 15 pessoas lá dentro da O2 Play, de diferentes departamentos, cuidando cada um do que a gente vai ver daqui para frente. Tá? E uma vez que o trailer é aprovado, ele é uma das primeiras peças, porque ele tem que circular nos cinemas que o filme vai ser programado, já 2 meses antes. 2 meses é muito, mas eu diria em torno de 1 mês a 1 mês e meio, o trailer tem que começar a circular. E então é a necessidade dessa primeira peça estar então pronta, e isso é também para o diretor do filme e os produtores é muito ansioso, é um momento de muita ansiedade que a gente quer ver esse trailer, porque, obviamente, o trailer é uma peça muito importante dentro da estrutura de marketing, de divulgação de um filme. O Homens de Barro é meu primeiro filme, minha estreia no cinema como diretora de ficção. Então, esse trabalho, e eu também sou produtora do filme, o que torna um pouco mais pesado toda a tarefa, mas eu pude contar com uma equipe muito generosa, com parceiros muito generosos, e que me permitiram ter alguma confiança em levar o filme até aqui, né? Foram muitos anos, e a gente, então, entregou o filme agora, dia 13 de fevereiro, ele está nos cinemas. Então, quem estiver ainda assistindo, quem estiver por aqui, quem estiver assistindo no YouTube, pode procurar o filme. A gente vai ver depois, eu mostro onde ele está. A partir do trailer, a próxima peça que a gente vai trabalhar é o cartaz. E aí, há que se ter um estudo de referências, porque a gente daí vai pegar esses testes, foram feitos pela O2, né? É a distribuidora a responsável por isso, por toda essa campanha de marketing e de divulgação. O produtor, obviamente, ajuda, né? A gente vai ver mais adiante, mas ele é quem vai dar essa estrutura aí, enfim, definir o material do filme. Tá? Foram usados como referências para o cartaz do Homens de Barro, filmes, obviamente, semelhantes, que têm uma pegada parecida. E aí, dentro disso, eles apresentam as ideias e a gente vai concordar, discordar, pedir para mudar ou não. Tá? Então, esses foram filmes cuja referência a gente também se baseou, né, para o nosso. Hoje eu quero voltar sozinho, que é um filme brasileiro, White Building e Summer of 1985. Bom, não são filmes brasileiros, mas, enfim, com a mesma temática. Tá? Esse eu gostei muito. Esse foi o teste 1. Só tem sugestão de imagem e o posicionamento do nome do filme. Aqui uma versão, né, o teste 2 é uma versão daquele cartaz, só que você vê eles mais fora eles estão num plano mais próximo, né? E aí a referência uma outra referência foi esses demais filmes aí que também têm, né, todos dentro da mesma pegada, e a partir dessas referências, na pegada que o filme aborda, né,
Então, em cima dessas referências, foram apresentadas essas opções aqui, tá? Então, ou seja, você centraliza o título, né, e divide, como a gente viu antes ali, uma outra opção, uma outra referência. Aqui a gente está com luz, não dá para ver muito bem, mas tem uma cor bonita de fundo, só os dois silhuetados, uma imagem bem poética essa. Isso aqui é só uma passagem do material. E aí, uma terceira ideia para os cartazes foi com base nesses filmes aqui, Call Me By Your Name, que é um filme maravilhoso, Eastern Boys e o All We Imagine Is Light. Então, a partir desse estudo, dessas referências, nos foi apresentado o teste 6, né? Agora os dois, né, juntos, e uma coisa um pouco mais clássica. Teste 8, aqui então, aqui a gente já tem duas imagens, né? Os dois naquele local idílico e depois aqui embaixo. Acho que é a única referência, teste que tem duas imagens. E aqui então, o conjunto das oito imagens que nos foi apresentado, tá? E aí eu resolvi ter um processo e isso vai muito do produtor, do diretor, mas eu resolvi ter um processo de perguntar à minha equipe. Por isso, porque para mim era como era meu primeiro longa, a gente fica com muito ansioso, enfim, é bom você ouvir os outros, né? E acabamos, dentre essas todas opções, eu gostava muito dessa, mas a maioria acabou gostando mais da opção 1. Então, a gente acabou optando pela... Deixa eu ver onde é que ele está. Optando pelo cartaz número 1 ali, tá? Daqui a pouco ele volta aqui para a gente ver. E também a importância de a gente achar uma tagline, que o que a gente diz no cinema, uma tagline é você encontrar frases, uma frase curta que defina o filme. Como que você vai vender, como que você vai posicionar, ainda mais numa sociedade que a gente está... É tudo muito rápido, é tudo muito efêmero. E como que você tem que se comunicar e captar o teu espectador, o público do filme, saber o público do filme, e que palavras você usa ou que frases curtas e de efeito você vai usar, tá? Então, isso são as taglines que a gente trabalha, e aí a gente... Essas são alguns exemplos, depois a gente foi avançando e mudando essas taglines, tá? E aí são aqui as frases que a gente vai acabar colocando. É que aqui está com muita luz, então as nossas taglines estão ali em cima, desejo, culpa, amor e ódio, tá? A gente usou essas taglines, na verdade... E também outras taglines, mesmo em termos de frases, que a gente tem usado no nosso material de divulgação para haver para você capturar o espectador, né, capturar o público do filme. E não dá para perder tempo. Então, esse é um outro processo também de você, obviamente, entender que filme que você tem, qual é o público dele e como você vai posicionar esse filme nesse mercado, tá? Eu não posso... E aí você começa a passar os conceitos que vêm do filme para o teu espectador, né? Então, é um cartaz que tem os dois ali, dois homens, né, numa coisa de liberdade, que é
que você já está passando mensagens o tempo inteiro, né? As taglines e por aí vai. Então, esse foi o nosso cartaz oficial. A gente foi... depois disso, aí você também marca, normalmente, em termos de marketing, a gente faz um lançamento do cartaz nas redes sociais para ir criando, né? Vai criando conteúdo, vai criando atenção nas pessoas, vai começando o processo todo da campanha de marketing do filme. E, enquanto que isso está acontecendo, com o trailer acontece a mesma coisa. A gente normalmente dá uma prioridade de tempo, pode ser algumas horas, pode ser um dia. Dá para alguns determinados veículos o trailer para eles, algum veículo bacana, para que eles te deem aquele espaço de mídia, e você está dando só para eles. No dia seguinte, você vai passar adiante para outros mais. Então, isso, a mesma coisa com cartazes, isso tudo são estratégias que a gente vai adotando, né, e fazendo isso escalonadamente para começar a movimentar o conteúdo, enfim, o marketing do filme. Aí a gente tem o Save the Date, que começa aqui. Eu acho que uma das coisas mais desafiadoras, eu diria, dentro do período do lançamento de um filme, são as listas de convidado para as prés, porque você não pode esquecer as pessoas, enfim, e isso dá bastante trabalho, essa parte de lista de convidados, né? E a gente vai também pedindo para as pessoas, dentro desse espírito todo de ir buscando o público, ir mostrando o teu projeto, né, o teu filme. Então, a gente tinha... Esse foi o nosso Save the Date, com essa imagem também, sempre dentro da proposta inicial lá na mesma linha do cartaz. Essa foi... A gente tinha uma pré-estreia em 4 de fevereiro, em Porto Alegre. E esse foi o nosso... Foi lá no Capitólio, lá em Porto Alegre, o nosso Save the Date. E depois a gente teve, em São Paulo, eu pedi uma versão para marcar que as prés eram diferentes e, enfim, usar de outras imagens também. Então, esse foi o Save the Date de São Paulo, que foi dia 11 de fevereiro, agora, semana passada. Esse foi o Save the Date do Rio, na quarta-feira, semana passada, que eu sei que alguns aqui estiveram na nossa pré. E aí a gente vai criando os demais materiais, tá? Como, por exemplo, o backdrop. Esse backdrop é um banner grande, não é um banner, bom, o nome é backdrop, que é uma peça bem maior, né? Que é usada para a gente fazer, onde a gente vai fazer as fotos e depois ir publicando nas redes sociais e etc., porque você engaja os atores, engaja amigo, né? Então, tem toda essa coisa que é importante para nós. Aqui está a imagem do backdrop, aqui em Botafogo. Tá? Então, isso fica lá desde o dia anterior. O distribuidor também vai mandando esse material para os locais onde a gente tem as prés, vai mandando os cartazes físicos, e muitas vezes hoje tem várias salas que já nem bota mais cartaz físico, mas bota ele digital. Então, é tudo uma logística grande que a distribuidora tem de fazer todo esse material chegar nos cinemas, tá? Seja nos cinemas onde a gente tem pré-estreia, ou seja nos cinemas onde o filme vai entrar em cartaz. Esse material tem que estar lá, óbvio, né? Porque é o que vai nos captar o nosso público, tá? Então, aí o Fernando Musa é o coprodutor do filme. Esses 3 atores são enfim, é o trio protagonista e eu. Aqui
também os convites de pré-estreia, né, que a gente tinha lá o Save the Date. Agora, essa parte de convites é obrigação da produtora, tá? Não é do distribuidor. O distribuidor não se envolve nos convites de ninguém. Então, a gente teve lá atrás um Save the Date, já pedindo também para as pessoas irem acompanhando as páginas da produtora. Resolvemos concentrar tudo lá na página da produtora para ter uma comunicação mais fluida. E, então, num segundo momento, quando a gente tem a definição da sala, onde vai acontecer a pré, do horário, enfim, da logística e tal, então a gente manda os convites dessas pré-estreias. Essa aqui foi no Cine Capitólio, no Centro Histórico de Porto Alegre, dia 4 de fevereiro. Aqui foi no Cine System Frei Caneca, no dia 11. E na Praia de Botafogo, dia 12, semana passada. Então, tudo material que a distribuidora vai trabalhando, vai nos passando. Às vezes, a gente demanda outras peças, tá? Como é o que vocês vão ver agora aqui. Então, esse trabalho, agora, né, começam os posts, digamos, ainda tem um banner que eu vou mostrar depois, mas, em termos de material a ser impresso, praticamente, agora a gente vai mais para os posts, o material de criação para as redes, para geração de conteúdo, tá? Então, essa foi uma peça que a gente também... É uma peça diferente das outras, ela já tem outro... ainda com os mesmos personagens, os dois protagonistas, mas ela tem uma outra cor, uma outra pegada de cor, usando das taglines para essa comunicação, tá? E aí, aqui embaixo, 13 de fevereiro, nos cinemas. Tá? Mensagem rápida, tá? de comunicação ágil, rápida e efetiva. E vai botando para a equipe, atores, enfim, divulgando junto. Tá? A gente foi selecionado no Perth Queer Film Festival, que vai ser em março de 2025, na Austrália, o que gerou também bastante mídia para nós, e mais postagens, e, obviamente, que isso também sempre... Porque esse é um festival que são filmes do mundo inteiro, e o nosso Homens de Barro vai estar lá, representando o Brasil. Então, obviamente, que isso é uma coisa que deixa a gente muito felizes. Aqui também uma versão das taglines, né? Às vezes quero ir embora, às vezes penso que esse lugar não é para mim. Que você, justamente para buscar um reconhecimento de frases chaves e coisas chaves, uma identificação, aliás. Essa identificação é o que ajuda a trazer ao boca a boca, que é fundamental para nós, e ajuda a essa comunicação ser efetiva no sentido de você ter lá lá no cinema o teu público, né, o público daquele filme. Outro exemplo também e aí eu também é importante trazer outros personagens do filme, não só os protagonistas, evidentemente. O filme é um trabalho coletivo e, além do mais, a atuação do Alexandre Borin está muito boa. Tem várias matérias na crítica elogiando a atuação dos atores. Então, esse outro exemplo de post. Aqui é um post estático também, que a gente usou bastante. E aí, dentro dessa ideia também de engajar os outros atores, porque tem muita... primeiro que eu achava que era importante que os outros atores também tivessem os seus posts, não só o dos protagonistas, porque é o reconhecimento do trabalho de muita gente que está aqui, né? Então, a gente... E mais, pessoal que vai ajudar a engajar e impulsionar o filme. E também
fruto do seu trabalho, né, todo mundo quer reconhecimento. Então, eu julguei importante que a gente fizesse também, vejam que é sempre nos mesmos tons, né, a mesma linguagem. Então, esse é o Oscar Tamay, que é o pai do passarinho. Esse é o Elvio Miranda, eles são vizinhos, e depois vão brigar, e esse ódio, esse rancor vai passar para os filhos. A Estela Miranda é a mulher do Elvio Miranda, que vai aparecer morto. E Estela, junto com a outra força feminina na narrativa, acabam sendo as que vão continuar a cuidar daqueles filhos depois dos pais terem sumido ou serem mortos. O Marciano é o irmão de um dos protagonistas, amigo, namorada, amigo. E aí foi, enfim, aí a gente mandou para todos eles e foi muito bacana, todo mundo curtiu muito e também ajudou a divulgar. Esse foi a outra peça que a gente chama de telestática para o lançamento comercial em Porto Alegre. Ele entrou em 2 salas em Porto Alegre na primeira semana, depois, eu acho que essa semana ele está em 3 salas. Então, ele é 6 de fevereiro, né, com a data da entrada em cartaz do filme. E esse daí também, uma outra peça, chamando para a estreia geral nas outras praças, entrando em 13 de fevereiro no resto do país. Opa, esse aqui está fora da ordem, mas esse é o Homem do Parque. Ele é um ator de teatro argentino, muito conhecido lá no Rio Grande do Sul. Isso aqui é interessante também, que é a gente usar o que a gente puder dentro das nossas ferramentas para ir comunicando e divulgando. Então, isso é uma coisa que a gente faz muito, a assinatura de e-mail. É um período em que a gente tem um trabalho muito intenso, nesse período também de lançamento do filme, e você fala com muita gente, então é uma forma bacana de divulgar também o teu filme, né? A gente acabou criando também, isso aqui foi bem bacana, esse é um site especializado, chamado Papo de Cinema, aqui. Só um pouquinho, Gustavo, por favor. Então, a gente fez, dentro da nossa estratégia, aí sempre a gente fez, por um lado, a gente buscou, nós, a produtora, buscamos alternativas para ir impulsionando e buscando aumentar o público do filme no cinema. E, por outro lado, a O2 Play também fez esse trabalho. E aí a gente fechou uma parceria com o Papo de Cinema, que aqui tem críticas, né, do filme. Eles fizeram um podcast com a gente. E, Gustavo, por favor, entra no banner. Eu quero, aqui, mais parecidos que o esperado. Enfim, tem uma série de matérias, né, que saíram no Papo de Cinema, e tem um público assim cinéfilo, o que a gente achou importante fazer essa parceria com eles. Aí está o podcast. Esse material foi super bacana também, porque daqui a pouco, Gustavo, a gente entra no Linktree da produtora, para mostrar o nosso trabalho em relação a juntar toda as salas onde o filme estreou, onde está, enfim, onde está em cartaz. Bom, esse é o Linktree que a gente juntou todas as informações do filme e colocou aqui, né? Você tem que dar uma URL para entrar. Então, uma coisa que a gente entendeu que era mais fácil de operar era o Linktree, porque ele era bem mais... Você
alimenta muito mais rapidamente do que, por exemplo, dentro de um site. Né? Então, a gente optou por isso. Ó, aqui, ó, ótimo, obrigada, Gustavo. Aqui, se você clicar nele, não precisa clicar, Gustavo. Aqui a pessoa que chegar aqui, lá pelo banner do Papo de Cinema, ou também pelo link na bio da Valkyria Filmes, você vai chegar aqui, e aqui você tem tudo. Tem o trailer, tem a programação. Hoje, tá? Ele está em Aracaju, Brasília, Caxias, Florianópolis, Maceió, Manaus, Porto Alegre, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Está em 5 salas em São Paulo, Recife, Ribeirão Preto, Rio, Botafogo. Entra o que falam do filme por aí. Entra para mim, Gustavo, nesse aqui, por favor, só para vocês entenderem como é que é. Aí você entra ali e já vai direto para o cinema. Então, para facilitar as pessoas, logicamente, a encontrar a informação. Aqui a gente também botou uma aba do que falam por aí do filme, que a gente achou importante também de ter um registro, deixando toda a crítica do filme, né, as matérias que estão saindo, a crítica do filme aqui. E aí, aqui, no caso, clica no site da produtora e vai levar para essas matérias que a gente tem feito, por exemplo, a cada 5 dias, ou por aí, alimentando, usando também um mesmo tipo de linguagem, um mesmo som, né, para esses posts. Feito muita coisa também em collab com a O2 Play. Esse trabalho de collab tem sido bem importante, bem significativo, porque, obviamente, a gente entra na rede da O2 Play e vice-versa. Obviamente, a O2 Play, né, tem um número de seguidores muito maior, mas, obviamente, também a distribuidora está ali para fazer o seu trabalho de distribuição do filme, e aí a gente faz essas parcerias em collab. Tá? O Insta da Valkyria, se quiserem seguir a Valkyria Filmes, onde a gente está colocando toda a informação atualizada e reunindo tudo que a gente puder, que a gente tem de material sobre o filme, está reunido lá. Aqui está o Insta da produtora. Um pouco do look, como está ficando o painel da produtora. E aí a gente também tem feito muito impulsionamento de posts. Tá? E a gente tem visto que funciona, sabe? A gente tem notado isso. Então, aqui é mais um material também que, na semana, a gente acaba sabendo quais as salas que o filme vai estar em cartaz menos de uma semana antes. Então, isso é uma aflição, assim, os distribuidores estão acostumados com isso, porque é assim, fora esses blockbusters que tem uma previsibilidade talvez melhor, mas para a produção independente é muito complicado. Então, a gente sempre tem dito que quando uma produção independente é lançada, importante é ir na primeira semana em que ela está em cartaz. Na verdade, no primeiro final de semana, porque no domingo à noite, depois daquela sessão do domingo, na segunda de manhã, eles já têm os relatórios de quinta a domingo e já sabem se o teu filme fica, se aquele filme fica ou não. Então, a gente tem pouco tempo para contar com o boca a boca e, por isso, também a estratégia toda de envolver a equipe, o elenco, em todas as prés. Eu pedi para as pessoas, expliquei isso para as pessoas, pedi para convidar e tal, porque é cruel para nós que somos produtores, diretores independentes, porque não dá tempo para o boca a boca, a gente não tem os milhões que a indústria
que algumas indústrias americana, britânica têm de botar muito dinheiro nessa fase da distribuição. Nós não temos isso, mas os 300 mil esse dinheiro da CSEC, de comercialização, foi muito importante para a gente alcançar 16 salas. A gente hoje está em 16 salas, graças à estrutura que esse recurso nos permitiu para chegar aqui, entregar o filme, entregar em 16 salas, e vamos ver, quem sabe ele dobra. A gente vai saber isso hoje. Então, aqui veja que esse foi o post que saiu na semana do dia 6, a gente entrou em cartaz 6 de fevereiro em Porto Alegre, então aqui daí teve a primeira semana de divulgação com a programação de Porto Alegre. Depois, na semana seguinte, saiu, então, a programação dos outros cinemas, usando sempre agora também essa opção de um ator em cada lado, como se estivessem conversando, com toda a programação. E isso saiu, pois, 4 ou 5 dias antes de o filme entrar, de fato, em cartaz. A gente tinha a definição das salas, e aí pôde divulgar o filme enfim, a programação, o circuito, né? É aquele post mais esse post aqui com todo o circuito. A gente aproveitou e também fez material e também fez conteúdo, porque na semana que a gente estava lançando o filme em Porto Alegre, que foi dia 6 de fevereiro até dia 12 de fevereiro, era a Semana do Cinema. Então, alguns exibidores, grupos exibidores, estavam com essa promoção, e foi a promoção de entrada do nosso filme em cartaz, e aí a gente surfou essa onda também, e dá-lhe post, dá-lhe divulgação, dá-lhe impulsionamento, para fazer com que as pessoas fossem, então, no cinema, pagando R$10, e tinha um outro post que o combo tinha um preço especial. E isso faz muita diferença, porque você pagar R$45, R$50 no ingresso, ou 10. Então, a gente... e lá em Porto Alegre, a gente dobrou nas salas que estávamos. Tá? E eu acho que isso aqui ajudou bastante. Aqui um pouco do material que também foi desenvolvido para o cinema. Tá? Então, hoje a gente tem... Eu lembro que teve uma pessoa... a mãe de um dos atores mirins que me disse: Angelisa, eu não vi cartaz no cinema. E eu fiquei desesperada. Falei com o distribuidor, disse: não, eles estão com cartaz digital. Então, não sei o que aconteceu lá, mas depois foi conferido, o cartaz digital estava lá. É um cartaz assim, que hoje muitos cinemas estão usando o cartaz digital, tá? Mas é uma coisa que a gente fica assim, checando tudo o tempo inteiro. Então, ele está na porta da sala que está exibindo o filme, e também lá na frente, né? Ali pela bilheteria também ele tem que estar. Aqui, um detalhe, né, na porta do cinema, enfim, o combo que a gente estava lá no dia. E super importante também falar sobre as acessibilidades do filme. Tá? Eu não sei se vai dar tempo, mas se não dá, porque eu queria... Esse é o trailer com acessibilidade. Ele tem 2 minutos. Espera, deixa eu voltar para... Eu vou para frente, porque agora está no fim. E depois a gente tenta, não sei do horário de vocês, eu não me importo de ficar mais 10 minutos. Mas o filme está... O trailer está com acessibilidade lá no YouTube. Tá? E o nosso banner, ele tem, né, nas salas onde está o filme passando, ele tem o QR Code com a acessibilidade para o Ping Play, porque a gente tem 2 tipos de acessibilidade. Aqui está o Alexandre, fazendo também nas salas, nas prés, a gente também teve a tradução simultânea, assim como aqui, para permitir um maior número de
enfim, dar oportunidade para quem não tem, tem alguma descapacitação e poder estar incluído, né, no cinema. Então, aqui também, lá, enfim, a gente teve a tradução simultânea nas prés. Esse é o tipo de aplicativo que a gente está usando, né? Então, as salas de cinema são obrigadas a ter um aplicativo, não é um aplicativo, é um aparelho que você pluga lá e vai ter as acessibilidades, todas as acessibilidades. E esse aqui é um outro mecanismo, o Ping Play, que o usuário baixa no seu celular o aplicativo da Ping Play, e tem outros, mas a gente usou esse. E aí a pessoa usa o seu headphone e pode assistir com mais tranquilidade no seu aparelho, tá? E o outro é que as salas de cinema estão obrigadas a ter acessibilidade, e o filme conta com todas as acessibilidades, ok? A gente teve que usou hashtags na legenda dos posts, né, que era uma da SESEC, enfim, Paulo Gustavo, e aí os produtores, o nome do filme. Então, a gente foi impulsionando isso também nas redes sociais. E aí também colocando todos os nossos parceiros no que a gente chama de building block na peça do cartaz, que depois se replica em todos os demais cartazes, materiais gráficos. No cartaz, o building block, ele tem também o elenco e os chefes de equipe da equipe técnica e artística principal, além da faixa de apoiadores, tá? Então, a gente tem lá a Valkyria Filmes e a Dara Luz Cine, que são... A Dara Luz é a produtora argentina, a Valkyria Filmes é a minha produtora, a Panda Filmes, que foi a produtora associada e a produtora executiva também do filme, a O2 na distribuição, um apoio logístico da Porto Alegre Film Commission. Depois, a gente teve um apoio do Show Me the Fun para um fundo de Covid, que foi bastante importante, porque durante as filmagens a gente passou pela pandemia, teve, enfim, problemas até com o elenco, que teve Covid, parou a filmagem, enfim, toda essa questão da complexidade que foi filmado durante a Covid. Não foi na primeira onda, mas foi na segunda ou na terceira. E daí o apoio apoio à distribuição da Secretaria de Cultura do Rio, Governo do Rio de Janeiro, Governo do Estado, Brasil, Governo Federal, financiamento do BRDE, FSA e através da Ancine. Eu não sei se dá tempo de falar, mas dentre todo esse material, tudo isso que se fez, a gente ainda tem esse grupo de pessoas trabalhando por trás de um lançamento de um filme, que vai fazer a programação dos cinemas, marcando cada cinema. A gente está em 16 no dia de hoje, que vai trabalhar o plano de mídia, entendendo qual é o filme e qual é o público, qual é o mercado, que cinemas a gente vai estar, que praças você vai impulsionar, né? Então, fazer um plano de mídia dirigido para o filme, para que ele é muito importante. Todo esse material que vocês viram é a equipe de marketing da distribuidora que faz, tá? A gente tem assessorias de imprensa, uma para o lado da O2, da distribuidora, o outro pela produtora, porque e é um trabalho de mão dupla, tá? A gente tem fotógrafos fotografando os eventos de pré, porque isso vai gerar mídia, isso vai nos possibilitar seguir andando com o filme mais vários dias, botando, impulsionando, falando, enfim, movimentando, botando as outras pessoas que foram na pré para botar nos seus perfis e daí ir chamando. As recepcionistas, obviamente, para fazer
a recepção das pessoas, né, nas prés, e toda a produção de conteúdo por trás. Eu provavelmente tem mais gente aqui, mas é um trabalho bastante grande, com muitas pessoas envolvidas atrás, e que eu realmente fico muito grata de termos conseguido esse apoio para a comercialização, para ter finalmente conseguido lançar, depois de tanto sacrifício para fazer o filme, conseguido lançar o filme de uma maneira bacana, tá? Uma maneira honesta, útil, importante, significativa, e que nos dá também uma certa um cumprimento de um dever, né, feito, entregue aí, e que enfim, foi realmente bastante desafiador e muito importante para o nosso filme. Aqui são as produtoras: Valquíria Filmes, Dará Luz e Panda Filmes, e a distribuidora O2 Play. Eu quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Por favor. A pergunta foi como foi a interface e articulação com festivais de cinema e esse processo. O Homens de Barro, a gente foi selecionados para a Austrália. A gente tem continuado a inscrição do filme em festivais. Alguns demoram mais tempo que outros para dar a resposta. A gente aplicou em vários e ainda estamos aguardando. Então, mesmo talvez a gente também tinha uma série de coisas de acessibilidade para fazer no filme, e aí acabou não fazendo lá atrás, e aí a gente não tinha uma cópia pronta, que o DCP não estava pronto, não tinha uma cópia de trabalho lá atrás pronta, com trilha, com mixagem. Ele estava muito bruto ainda, precisou afinar a edição, a montagem do filme, e eu não me sentia segura de mandar do jeito que estava. Então, quando entrou o recurso, a gente conseguiu lapidar o que faltava, e aí a gente perdeu o timing de alguns festivais, mas, à medida que tinha uma cópia pronta, que dava para fazer esse trabalho de maneira que você não queimasse o filme, porque alguns aspectos precisavam ser lapidados. Então, a gente começou então a fazer essa inscrição em festivais e seguimos aí ao longo de 2025 aplicando em festivais e esperando que ele seja selecionado. Inclusive, a maior parte deles é fora do Brasil, inclusive, e o que vai ajudar também a, enfim, dar maior visibilidade ao filme em outros mercados também. Muito obrigada a todos. Lembrando que o filme continua em cartaz. Avisem, compartilhem, divulguem, que é muito importante para nós contar com esse boca a boca e esse compartilhamento nas nossas produções independentes. A pergunta é sobre as plataformas de streaming e vídeo on demand, como é que está isso. Normalmente, isso começa a acontecer posteriormente a essa etapa de lançamento. Tem filmes independentes que, às vezes, mal vão para o cinema e vão direto para a plataforma, ou passa uma semana no cinema, ou, enfim, faz uma coisa muito breve e vai para a sala e acaba indo diretamente ao streaming. Então, a gente, como teve a felicidade de poder contar com
com ter uma exibição, uma distribuição em salas de cinema, então a gente tem que primeiro aguardar uma janela de uns 3 meses, 4. A distribuidora já sabe o perfil e já sabe para quem ela vai propor esse filme, mas tem que aguardar essa janela. E isso vem após essa fase de lançamento, tá? Estamos, sim, atentos a isso e esperamos que daqui a agora, talvez final desse primeiro semestre, a gente já consiga estar também em VOD ou alguma plataforma de streaming. Mais alguém? Então, eu agradeço a presença de todo mundo. Sigam a página aí, @ValkyriaFilmes, para as informações bem quentinhas e atualizadas lá. Muito obrigada.